Lei e evangelho. Aqui nós temos algo importante e fundamental dentro da teologia luterana, porque a distinção de lei e evangelho nos faz compreender a Escritura ou não compreender quando nós o conhecemos. E é importante, talvez aqui, antes de mais nada, falar um pouquinho a respeito das terminologias. Nós estamos falando da distinção e não da separação. Para vocês entenderem melhor o que é distinção e separação, nós podemos entender distinção como duas mãos que trabalham unidas para um mesmo propósito. Separação é duas mãos que estão longe uma da outra, trabalhando para objetivos próprios. De uma maneira muito simples, então. E a distinção, entender o que cada uma faz, é essencial para que a gente possa compreender como a palavra de Deus fala conosco. Como e o que Deus quer que nós façamos, porque podemos nos perguntar assim: será que Deus quer que a gente seja bom, quer que a gente seja moralmente melhor, ou será que Deus deseja que a gente seja perdoado? O que Deus quer de nós no final das contas? Alguns vão dizer assim: "Ah, Deus quer que a gente seja bom". Outros vão dizer: "Não, Deus quer que a gente seja perdoado". Outros vão dizer: "Não, as 2 coisas ao mesmo tempo". E é sobre isso que nós vamos tratar aqui quando falamos de leia evangelho e porque isso é uma das coisas mais importantes, porque diferenciar ou distinguir, melhor dizendo, lei e evangelho é tão importante para a nossa fé. Nós vamos começar com a leitura aqui de Romanos, capítulo 3, versículo 19 ao 24, que diz: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Nós temos aqui uma leitura que nos fala o que é lei e o que é evangelho, para que serve a lei e para que serve o evangelho. Nós vemos ali no versículo 20 o que a lei mostra. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei, nós conhecemos o nosso pecado. Pela lei, nós conhecemos a nossa natureza. Também temos aquilo que Deus dá gratuitamente. No versículo 24 é dito: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Pela graça de quem? É a graça de Deus. Sendo justificados por quem? Por Deus. Então, a partir disso, nós já podemos começar a olhar para o catecismo. Por quê? Porque o catecismo, ele tem 2 partes. Ele tem a parte da lei e a parte do evangelho, logo no seu início. 2 partes, iniciais, me perdoem, eu me expressei mal. Nós temos a lei sendo demonstrada aonde? Nos 10 mandamentos. A lei está exigindo de nós. 10 mandamentos estão exigindo de nós. Estão dizendo: "Olha, esse aqui é o seu pecado. Você não ama a Deus, você não ama o seu próximo, não da forma que você deveria fazer. Então, aqui está a manifestação do nosso pecado ou a demonstração do nosso pecado. Aqui não temos salvação, aqui nós temos apenas a condenação". E aí nós temos a segunda parte, o credo apostólico. O credo apostólico vai nos mostrar a obra de Deus, a obra da Trindade em favor dos seres humanos. Então, ali é demonstrado o que Deus fez por nós, o que Deus fez quando nós não podíamos fazer. Ali é anunciado a obra e o perdão conquistados por Cristo. Ali temos a salvação. Então, a lei, os 10 mandamentos vão mostrar
o que nós devemos fazer e o que nós não conseguimos fazer, e o evangelho vai mostrar o que Deus fez por nós quando nós não conseguimos fazer. Em última análise, nós podemos pensar no Salvador, em Cristo Jesus. Nós pensamos em uma explicação para a lei e evangelho. O que é a lei? O que a lei faz? Em primeiro lugar, a lei é tudo aquilo que Deus manda na Escritura, tudo aquilo que Deus exige. Nós podemos pensar aqui no exemplo mais simples que temos, né, que é do próprio catecismo: amar a Deus acima de todas as coisas, honrar pai e mãe, não matar, não mentir, não falar mal, não cobiçar. Isso é a lei, mas não simplesmente pensar no cumprimento da lei como algo que nos salva, mas nós olhamos para isso como aquilo que revela o que deveríamos fazer e o que ainda continuamos devendo fazer quando estamos na fé em Cristo Jesus, mas não conseguimos fazer. Então não é a lei que nós nos apegamos para encontrar uma boa notícia, nós encontramos ali algo que demonstra que a boa notícia não está em nós, não está no que nós fazemos. Ninguém consegue cumprir isso perfeitamente. O que faremos agora? E agora quem poderá nos defender? Já diria o Chapolin Colorado. E é por isso que nós entendemos que ali em Romanos Paulo está falando assim: a lei demonstra o conhecimento do pecado, ou seja, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nosso refúgio não está na lei, não está de maneira nenhuma. É por isso que nós vamos ao evangelho. O que é o evangelho e o que o evangelho faz por nós? O evangelho é uma boa notícia, literalmente boa notícia. A tradução de evangelho, evangelho é uma palavra que deriva do grego, ela significa boa notícia, boa nova, algo bom de se saber, algo que dá prazer ao saber. Aquilo que você precisa ouvir como a melhor notícia que você tem. E o evangelho é: Jesus morreu por você, Jesus morreu porque você não cumpriu a lei. E por não cumprir a lei, você pecou. Se você pecou, você não conseguia pagar pelos seus pecados. Quando Jesus morreu, seus pecados foram perdoados, você é perdoado. Isso é o evangelho. Então, o que o evangelho faz é anunciar que Cristo cumpriu aquilo que nós não conseguíamos cumprir. Nós somos perdoados em Cristo. E por isso nós temos um consolo, nós temos algo que nos deixa tranquilos. A consequência dessa tranquilidade, desse perdão que nós temos, é algo que nós não merecíamos, que é a vida eterna, ser reconhecido como um filho de Deus. Para a gente entender aqui de uma forma bem resumida, a lei exige de nós. O evangelho nos concede, nos dá aquilo que nós precisamos, nos conduz à vida eterna. De uma forma um pouquinho mais clara, nós podemos olhar para a lei como um espelho. Nós olhamos para os mandamentos e nós reconhecemos ali aquilo que nós devemos fazer e não conseguimos. Sendo assim, esse espelho da lei vai demonstrar o quê? A nossa sujeira. Só que esse espelho não vai nos limpar. Esse espelho só vai demonstrar. E não é que a lei seja ruim. A lei vem de Deus, então ela é boa. O que acontece é que a lei, por ser santa e perfeita, vai demonstrar que nós não somos santos e perfeitos como deveríamos ser. Nós somos sujos. Para a gente se livrar dessa sujeira, nós podemos pensar no evangelho como um banho que nos livra, nos limpa da sujeira que está em nós. A lei vai falar assim: olha, faça isso corretamente, senão você é sujo. O evangelho vai dizer: olha, você recebeu a limpeza espiritual, a limpeza do seu ser pela graça de Deus. Daí talvez alguns vão dizer assim: olha, eu acho que Deus ele não vai deixar de aceitar as pessoas porque elas foram más. Na verdade, eu acho que Deus aceita as pessoas porque elas são pessoas boas, porque elas se esforçam tanto para conseguir a salvação, para conseguir chegar diante de Deus. Deus me aceita porque eu tento ser uma pessoa boa. Olha,
para essas pessoas que se apegam a essa verdade, existe uma notícia triste, porque elas encontraram dentro de si uma forma de tentar se justificar. Mas quando falamos de Deus, nós estamos falando de alguém que coloca suas próprias exigências para que possa haver salvação. Se nós cumprimos, nós estamos sendo condenados, mesmo que nos esforcemos ao máximo para cumpri-las. Mas ao mesmo tempo que ele coloca suas próprias exigências para a salvação, ele nos concede uma forma talvez até mesmo alheia a nós e nossos esforços, para que realmente haja salvação para nós. Então, se nós confiamos na lei, se nós confiamos que eu estou tentando ser uma pessoa boa, nós não temos salvação. O único caminho para a salvação, a única forma de consegui-la é em Cristo Jesus. Eu tenho mais um outro vídeo aqui, eu vou colocar, vou deixar aqui no final para vocês, onde eu falo mais um pouco a respeito de lei e evangelho, eu falo de uma forma um pouco diferente. Então, se você quiser conferir lá, eu vou deixar ele aqui, nesse lado aqui, eu acho. Clica lá, assista. Que Deus possa conceder a nós compreender que nós somos pecadores que necessitam de uma graça que já existe. Amém.